arte transmite uma ideia, um sentimento, uma crença ou uma emoção. Existem muitas formas de expressar a arte. No programa Inclusão, você vai conhecer artistas que, mesmo com limitações severas, produzem obras de grande valor artístico. A arte, independente da maneira como ela é expressa, ela é o meu equilíbrio de vida, ela faz parte do meu universo. É uma explosão de cores e flores, e assim eu vou deixando a minha marca. Maria Gorete Chagas é artista plástica e possui várias produções no Brasil e em outros países. Ela nasceu com movimentos limitados nos braços por causa de uma deficiência, mas sempre teve apoio da família para desenvolver seu talento artístico e atuou durante 28 anos no magistério. Foi professora de literatura e língua portuguesa. Gorete é reconhecida também por sua fé religiosa e luta pela inclusão social. Eu nasci tetraplégica, eu não andava até a idade de 5 anos. E eu digo que o coração daquela criança de 5 anos desejava muito brincar, correr. Então eu fiz um pedido que eu gostaria de andar ou morrer na festa ao Divino Espírito Santo. Eu fui, eu pedi para descer, ela assustou, eu dei um grito e eu saí andando em plena procissão. Isso significa o quê? Que Deus atendeu o pedido de uma criança que desejava tanto brincar. Mas eu digo hoje que o maior milagre da minha vida é essa cabeça boa que Ele me deu para continuar todo esse trabalho com a maior emoção, a maior paixão, e é o que eu agradeço infinitamente. Agradeço a minha família, agradeço a sabedoria da minha mãe e a liderança de meu pai. Maria Gorete diz que o dom da pintura a acompanha desde criança. Na escola, os professores a incentivaram muito e assim a arte passou a fazer parte de sua vida. Gorete iniciou a carreira de artista plástica em 1975 e hoje é uma das integrantes da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Nós, pintores da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, pintamos com o coração. A arte é expressa através do nosso talento. Então, a partir daí surge essa ideia de inclusão, mas a inclusão com arte. Paola Manograsso é diretora operacional da Associação de Pintores com a Boca e os Pés. Ela destaca que a instituição não tem foco na caridade. Ao contrário, sempre funcionou como uma entidade que apoia os artistas na luta pela independência financeira. Bom, a associação nasceu em 1956, foi fundada por um artista plástico alemão chamado Erich Stigmann. O Eric teve paralisia infantil quando era criança e por isso perdeu o uso das mãos e dos braços.
mas ele tinha um notável talento artístico e começou a desenvolver a arte e a pintura e a escultura usando o pincel e a espátula na boca. Juntando essa sua criatividade com uma visão de negócios, o Eric imaginou que ele podia encontrar outros artistas na mesma condição que eles, e assim ele rodou a Europa e encontrou algumas pessoas que também tinham o mesmo dom e que eram deficientes dos membros superiores. Assim, em 1956, ele fundou a associação. Hoje, 60 anos depois, a associação está presente em mais de 70 países. São quase 800 artistas no mundo todo que pintam dessa forma, usando o pincel na boca ou entre o dedo dos pés. No Brasil, hoje, nós temos 56 artistas que pertencem à associação. O foco de Stigman foi que a associação nunca fosse vista como uma instituição de caridade, só pelo fato de seus membros serem deficientes físicos. Aliás, ele abomina, né, essa palavra caridade. Né? A associação ela tem essa nomenclatura porque, na verdade, foram artistas que se associaram com o mesmo objetivo, de terem o seu sustento, o seu trabalho, sem depender de ajuda de terceiros. Hoje a associação tem um objetivo também de buscar deficientes físicos que tenham um dom para a arte, né, e que queiram começar a se inserir nesse mercado de trabalho. A associação se mantém, na verdade, com a venda das reproduções das pinturas dos artistas, ou seja, eles fazem as suas telas, são pinturas feitas por profissionais da arte mesmo, que podem ser comparados com qualquer outro artista dito normal, né, que pinta com as mãos. Né? As pinturas são avaliadas por um júri da associação, onde elas vão ser selecionadas, reproduzidas e impressas em produtos que serão vendidos aí para os nossos clientes, né? Produtos como calendários, cartões de Natal, cartões para felicitações, aniversário, marcadores de livro, enfim, tem uma infinidade de produtos, né, que vendemos para a reprodução dessas pinturas. E é assim, através dessa comercialização desses produtos, que a associação, né, ela se mantém como uma empresa como outra qualquer, né, vendendo seus produtos e pagando seus artistas, pagando os direitos autorais para eles dessa forma. Vamos mostrar agora os trabalhos do artista plástico Gonçalo Borges, que também pinta com a boca. Desde cedo ele participou de vários concursos de desenho para campanhas educativas, como as de trânsito ou sobre a proibição de soltar balões. Nasci na cidade do interior de São Paulo, chamada Novo Horizonte. Nasci na fazenda. O parto foi muito complicado, porque eu já nasci com essa deficiência. Quem fez o parto foi minha avó, junto com as minhas tias. Né? E aí começou-se a luta deles cuidarem de mim. Meus pais vieram para São Paulo, onde eu passei lá no Hospital das Clínicas por uma análise clínica e psicológica, né? E lá eles começaram a fazer a avaliação psicológica. Viram que eu tinha uma pessoa normal, né? Psicologicamente, mentalmente. E meus pais, por uma opção, resolveram morar em São Paulo indefinitivamente. E aí eu comecei a fazer alguns rabiscos no chão, começar a brincar de bolinha de gude com os pés, jogar peão. Aí eu comecei a aprender a mexer com pipa, isso tudo lá, a ver o pessoal empinar pipa lá com 5, 6 anos, né? E onde orientaram meus pais a procurar uma escola, porque eu já estava na faixa de idade para entrar na escola, 6 anos, 6 para 7 anos. E aí onde houve a rejeição da escola pública.
falavam que não tinha estrutura para me aceitarem, porque eu usava só os pés para fazer as coisas, porque meus pés são minhas mãos. E aí meu tio soube de um centro de reabilitação e meus pais foram até lá e eu acabei sendo um interno lá, não pela reabilitação, mas pelo preconceito aqui fora, pela escola. E lá foi quando eu comecei a usar a boca, através de terapia ocupacional deles, descobriram e começaram a me incentivar e me ensinar a usar a boca para escrever, para fazer outras coisas, onde eu desenvolvi a minha arte, né? E onde eu comecei a pintar. E aí eu comecei também a ter condição de ir na escola de pintura, aqui próximo, aqui no meu bairro, tinha uma escola de artes, onde eu comecei a frequentar, para desenvolver o meu trabalho. Hoje eu vivo da arte, exclusivamente da arte. Comecei a fazer meus artesanatos, mas 99% é da minha arte, das minhas pinturas, que elas são reproduzidas. Muitas vezes sou contratado para ilustrar alguma capa de revista, até capas como já aconteceu, de CD, DVD, de artistas, né? Nós já tivemos essa oportunidade de fazer essa ilustração. E hoje a arte para mim é tudo. Foi o que me trouxe para a minha vida. Foi o que me deu toda a estrutura e tudo que eu tenho foi a arte. O jovem Daniel Ferreira é outro artista plástico que integra a Associação de Pintores com a Boca e os Pés. Ele conheceu aos 15 anos Gonçalo Borges em uma entrevista. O contato entre os dois mudou muito a perspectiva do jovem Daniel ao se dedicar inteiramente à pintura com os pés. No Brasil, nós somos hoje 53 artistas que fazem esse trabalho. Nós produzimos nossos trabalhos, é passado por uma curadoria, é selecionado e é reproduzido em produtos. Esses produtos são oferecidos no mercado e isso faz com que reverta um benefício para a gente. No Brasil, em quase todos os estados, nós já temos artistas que têm essa capacidade de pintar com a boca e com os pés. Eu sou o Daniel, artista plástico, né? Eu sou filho caçula, somos em 4. Então só eu vim faltando alguns pedaços aí, como o pessoal fala. E desde pequeno, desde meus 6, 7 anos de idade, eu gostava das cores, né? Então eu brincava muito com canetinha, giz de cera, não era fã de lápis de cor, mas sempre as cores ali estavam me abraçando, me atraindo de qualquer forma ali. Meus pais nunca me criaram como um coitadinho ou diferente dos meus outros 3 irmãos, né? Tudo foi meu pai e minha mãe que fizeram as carteiras adaptadas, as cadeiras. Meus amigos me ajudavam quando tinha uma sala que não tinha uma cadeira minha, ele ia lá, pegava e colocava naquela sala para eu poder estudar. E aí eu não parei mais. Fiz escola normal, meu professor de arte, ele falou que eu tinha um talento, um dom, né, assim, para a arte. E aí conversou com meus pais começaram a me incentivar para isso. E aí saí da escola estadual, entrei na Belas Artes, né, faculdade de arte. Graças a Deus tive toda a adaptação, todo o suporte. Foi diferente da escola, que eu não tive suporte nenhum, adaptação nenhuma. E até que eu descubro a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Eu e meu irmão estavam em casa, era de madrugada, eu era adolescente ainda, tinha que acordar cedo no dia seguinte para ir para a escola. E a gente viu o Gonçalo Borges dando uma entrevista. E pintando com a boca, pintando com os pés. Marquei de ir até o ateliê dele. E aí conversei com ele pessoalmente, eu tinha 15 anos de idade na época. Ele apresentou a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés para mim, falou da associação, do trabalho, como funciona e como fazia o processo para poder fazer parte daquilo ali. E aí minha vida muda radicalmente. Quando a gente luta, trabalha e faz parte dessa associação, e a associação começa a nos divulgar para a sociedade, nós passamos a ser mais respeitados, passamos a ter a oportunidade de expor em locais importantes, como galerias. E quando você vê um trabalho de um artista que pintou com a boca ou com os pés,
Ninguém sabe como é que foi executado depois de pronto, a não ser que você vê confeccionar, pintar ou trabalhar. Mas do contrário você não sabe, você não distingue se foi feito, de que forma foi feito. Hoje eu sou independente, graças a Deus. Assim, eu digo independente financeiramente, profissionalmente. As pessoas perguntam, você aceita? Eu me aceito muito, muito. Os concursos de arte que eu participo, eu faço competição ali de igual para outros artistas. Então, meu trabalho é avaliado não pela forma que eu pinto, mas pela técnica que eu levo, entendeu? Porque eu participei de grandes concursos de arte aqui em São Paulo, ou fora de São Paulo também, que o meu trabalho é selecionado e o júri que avaliou aquele meu trabalho nunca me viu na vida. Né? Nunca imaginou que aquele trabalho que está ali representado é pintado com o pé ou com a boca. Nunca imaginou isso. Quando as pessoas entram no meu ateliê, não sabem se meus trabalhos são pintados com o pé, com a boca ou com a mão. A não ser quando conhece o artista. Fala, poxa, você que pinta esses trabalhos? Então a arte, ela me motivou muito e mostrou que a gente pode ser de igual para igual, profissionalmente falando. Isso é muito importante. Isso faz com que a gente tenha a oportunidade de ser incluso numa sociedade que ainda é muito preconceituosa. A autoestima dela se desenvolve quando ela vê o trabalho dela numa exposição, uma reprodução de um trabalho, além do que dá dignidade para a pessoa poder viver e desenvolver o seu trabalho, crescendo artisticamente. Eu não sabia como expor meu trabalho, né? Então só ficava realmente ali para dentro de casa, com meus pais, com meus irmãos, com os parentes. Eu deixei de ser o Daniel que pintava para a família para ser conhecido internacionalmente através da Associação dos Pintores Caboclos Pés. Pessoas que não têm os braços, que fazem dos pés as mãos, que escrevem, que pintam. Pessoas que não têm os braços, que pintam botando o pincel na boca. Então, isso é uma demonstração da engenhosidade e da capacidade do ser humano. Ou seja, as pessoas que têm cabeça, os 2 olhos, os ouvidos, que têm os membros, que são íntegros, às vezes acham a vida difícil. Imagina uma pessoa dessa. Isso é um exemplo de coragem, de determinação, de persistência, de perseverança, né? de força de vontade, que é um exemplo para toda a humanidade. Então, se nós precisamos apoiar de uma maneira geral as pessoas, né, que estão em dificuldade, essas pessoas aí, muito especialmente, nós temos que apoiar muito mais. E temos que propagar o trabalho dessas pessoas para mostrar que não há obstáculo intransponível para quem tem determinação e vontade de vencer. Além da emoção, demonstrando claramente que as pessoas são capazes, que eles dão o seu jeito, da melhor maneira possível, do jeito que eles têm, os atributos que lhes sobram, e eles promovem a arte. E com isso eles estão incutindo em nós todos a capacidade de produzir também. Nós somos capazes, todos somos capazes, e devemos acolher, receber, prestigiar, aplaudir esses artistas portadores de deficiências e que fazem a arte. Nascido no Rio de Janeiro, Marcelo Cunha é outro artista plástico que pinta com a boca. Quando tinha 21 anos, sofreu um acidente durante um mergulho em uma cachoeira, que o deixou tetraplégico. Marcelo aprendeu sozinho a pintar com a boca e atualmente coordena oficinas de pintura, além de ser escritor, colunista e palestrante. O artista carioca tem estimulado, por meio da arte, a reinserção de pessoas com deficiência na sociedade. Eu estou tetraplégico desde 1991. Numa fase da minha vida que ocorreu esse acidente, toda a minha vida estava muito ligada à liberdade e autonomia. Uma vez que eu era desenhista gráfico, gostava de praticar esporte, gostava de viajar e tinha muitos projetos de vida. E todos eles tinham a ver com liberdade física. De repente, subi numa cachoeira, uma coisa que eu gostava de fazer, mergulhei
daquela árvore em Casimiro de Abreu, bati de cabeça no banco de areia e perdi todo o movimento do pescoço para baixo. Eu não gosto de depender. E de repente a minha vida estava totalmente ligada a isso, a dependência, né? 3 anos após o meu acidente, isso em 93 para 94, eu tive um presente de Deus que foi a oportunidade de ver um outro deficiente físico pintando com a boca na televisão. Na hora eu pedi que me colocasse na cadeira de roda, improvisamos o material todo necessário, comecei a desenhar com a boca e posteriormente comecei a pintar também. Inicialmente aquilo para mim foi apenas uma terapia, mas com o tempo fui percebendo que aquilo poderia me devolver uma autonomia e o controle da minha vida, me colocar em contato com a minha liberdade, uma coisa que eu prezava muito, né? E aquilo era um desafio todos os dias. Eu fiz a minha primeira exposição e foram surgindo outras oportunidades, me engajei em projetos que me permitiram que a minha exposição acontecesse em outros locais, e eu comecei a viajar e conhecer lugares e conhecer pessoas. Foram surgindo oportunidades para que eu pudesse compartilhar dessa minha reviravolta, né, de uma vida totalmente limitado e de repente com uma série de ilimitações baseadas, né, numa série de atitudes que eu passei a ter na minha vida. Eu até desenvolvi uma técnica que foi um presente de Deus também, né, que foi a técnica do risquismo. E o risquismo é interessante que ele consiste numa série de risquinhos que vão se montando e se sobrepondo, né, e ele vai dando todo o brilho, cor e profundidade do quadro. 1 dia, 2, 3 dias, 4 dias, 1 semana no quadro. E eu penso que é uma coisa chamada fidelidade em relação àquilo que eu estabeleci para sentir em relação àquela pintura. E eu costumo dizer que isso é a vida. Muitas pessoas não se dão conta que um detalhe que ela deixa passar despercebido vai fazer toda a diferença na vida dela. E eu consigo entender que hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu não meço esforços para fazer aquele detalhe, aquele esforço a mais, aquela dedicação a mais e tentar fazer o melhor, sempre. Eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu não me limito pelo fato de ter as minhas mãos atrofiadas, de estar preso numa cadeira de roda, de depender de alguém. Eu até lembro de uma fase da minha vida onde eu sofri de depressão e eu não conseguia perceber a felicidade que eu tenho hoje. Se eu hoje tenho amigos, se hoje eu sou casado, se hoje eu tenho pessoas que me querem bem, pessoas que eu quero bem, que eu busco fazer a diferença na vida delas, é porque eu consigo ser feliz. Eu sou uma pessoa sem limite. Eu sem limite para viver, sem limite para sonhar e, acima de tudo, concretizar. Eu só tenho essa vida, eu não tenho outra. Eu só tenho esse momento para viver. E eu tento viver ele, sabe, na sua plenitude. Eu consigo sorrir, consigo falar com verdade, eu consigo olhar com verdade. Apesar das limitações, eu consigo entender que a minha vida ela é especial. E ela vai continuar sendo especial enquanto eu existir nesse mundo. Antes do acidente, Marcelo Cunha era desenhista, artístico e publicitário. Eu posso me considerar um autodidata em pintura em telas, até mesmo porque foi dessa maneira que eu comecei a me desafiar, buscando conhecimentos que me permitissem aprimorar a minha produção, que foi muito intensa, o que durou 10 anos até que eu tivesse uma grande mudança de vida. Tive o privilégio de participar de diversas exposições individuais e coletivas, tanto no Brasil quanto no exterior. E isso para mim foi enriquecedor, artisticamente falando, até mesmo porque a minha proximidade com outros artistas me permitiu um olhar mais amplo do que a arte e o quanto ela pode me transformar. Eu sempre estive inserido em movimentos de inclusão da pessoa com deficiência física, mas, atualmente, como membro associado da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, tenho tido contato muito intenso com outros deficientes
que pintam com a boca e com os pés, a Associação de Pintores com a Boca e os Pés. A APBP tem permitido que eu tenha uma vida digna através da arte, e é a mesma realidade dos meus amigos bolsistas e membros associados, tanto do Brasil quanto de outros países. Isso me permite viver da arte. Essa é uma frase que me dá muita alegria de poder proferir. O Inclusão termina aqui. Para rever o programa, acesse o site da TV no endereço senado.leg.br/TV ou no canal da TV no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!